Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 13 de dezembro de 2024, rodadinha cheia finalmente para a gente trazer aqui as nossas análises para vocês, sempre explorando as equipes com mais pontos fracos e evidentes a serem explorados. Baseando em números e estatísticas, é assim que a gente trabalha aqui no Sexta de Trade, com palpites diários, então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, sempre ter a nossa segunda opinião aqui no YouTube, mesmo que vocês discordem de todas as nossas tips, é muito importante ter um contraponto e vir carregado para a noite de NBA com muitos números e estatísticas para você ter mais chances de ser lucrativo. Nosso grupo VIP aqui do lado, o contato é só chamar no WhatsApp. E se você fizer parte do nosso grupo gratuito, clicando no link que está na descrição, você vai ter acesso a uma promoção exclusiva, onde você consegue no primeiro mês pagar apenas R$30 para conhecer o nosso projeto, adquirir todos os nossos guias, e-books, palpites diários e mais do que isso, tá sempre ali municiado das melhores opções em tips, com os favoritos da noite, as melhores zebras, jogos over e under e muito mais. Mas antes da gente começar, últimos recados, link aqui na descrição também da BetWinner, bônus de até 100% para vocês conhecerem. Então, não conhece o nosso projeto Sexta de Trade, ainda quer fazer alguns testes para ver se vale a pena, né, as nossas tips, o nosso conhecimento, entrar no nosso VIP, utilizem o bônus da BetWinner, porque aí vocês não vão perder dinheiro nenhum, vão conseguir ali trabalhar, mostrar para vocês mesmos a qualidade do nosso trabalho aí, e mais do que isso, ter chances aí de lucros muito interessantes. Numa das melhores casas de apostas do Brasil, vamos com a BetWinner aí, marca que também é patrocinadora de diversos clubes do mundo afora. E pessoal, no último vídeo que a gente postou aqui, a gente pediu para vocês uma metinha de 200 likes, a gente teve mais de 1.100 visualizações, não batemos essa meta na quarta-feira e até por isso na quinta a gente não trouxe vídeo. Então, vamos caprichar aí no botão de joinha, meta de 200 likes mais uma vez pra gente trazer vídeo amanhã para vocês. Clica no botão de joinha, não custa nada e vai ajudar muito a gente. Começando com Cavs e Wizards, aqui a gente tem diversas possibilidades, então vamos dissecar bastante essa partida. O Cleveland é um dos melhores ataques da NBA, o Wizards uma das piores defesas, então todos os overs ofensivos a favor dos Cavs fazem sentido. Quando a gente fala a respeito de jogador, claro, sempre vai ter aquele argumento, Léo, e se existir um possível blowout onde os Cavs vencem com muita facilidade? Esse é o único argumento contra qualquer que seja tipo que nós teremos hoje. Então, acredito que vale o risco, os Cavs jogam dentro de casa, é o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, o Wizards a pior defesa, Washington um dos 10 times ali que mais cedem pontos em primeiro tempo na NBA, Cavs um dos que mais faz hoje jogando como mandante, com apoio da torcida e mais do que isso com tempo hábil de descanso, já que faz um bom tempinho aí que os Cavs não entram em quadra. Então, diversas possibilidades aqui são interessantes, principalmente quando a gente fala de Cavaliers, a gente tem aqui linhas muito altas para conseguir uma odd em torno de 50, acredito que dá para pegar essa mesma odd aqui com uma linha de acima de 115,5 pontos, 115,5 pontos no pré-jogo interessante para duplar, caso vocês queiram trabalhar ali com o primeiro tempo, tentem pegar ali acima de 60, 61,5 pontos totais no primeiro tempo ali, na melhor das hipóteses que eu acho interessante. Também podemos trabalhar com jogador, mas acima de tudo os Cavs podem e devem produzir muito bem no garrafão. Quando a gente fala aqui de defesa versus posição, estamos falando aqui de um Washington Wizards que é muito vazado para pivôs. Nesse momento da competição, o time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. Os Cavs jogam com 2 pivôs na sua escalação, Jarrett Allen e Evan Mobley, então algumas conexões de armadores para que esses pivôs pontuem bem podem ser interessantes. Então, olho nas assistências do Garland, do Donovan Mitchell e na pontuação de Jarrett Allen e Evan Mobley, principalmente. A gente também tem aqui um Cavs com seus armadores que pontuam muito bem. O Wizards também é um dos 10 times que mais sofrem pontos para shooting guard, que é a posição do Donovan Mitchell, e o segundo que mais sofre para armadores também. Então, todos os principais jogadores dos Cavs podem e devem produzir bem. Eu priorizaria aqui essa linha de pontuação somente dos Cavs. No ao vivo, pagando em torno de 1,50, tentaria esperar baixar um pouquinho essa linha que está bem alta. É factível? É, mas ainda assim seria mais seguro pegar em torno de 115,5 pontos, pagando a mesma coisa. Os Cavs nos últimos 10 jogos dentro de casa, eles conseguiram superar esses 121,5 pontos em média, marcando 124,6 pontos contra os seus rivais nos últimos 10 jogos como mandante. O Wizards nos últimos 15 jogos, eles sofreram 123,8, uma média acima desses 121,5 pontos também. E se a gente for pegar aqui nos últimos 7 jogos que eles fizeram, em 5 eles sofreram mais de 120 pontos, o que também é muito interessante. O Cleveland vem jogando num ritmo razoavelmente alto, eles além de serem muito eficientes, eles podem corrigir alguns arremessos errados com pontos de segunda chance, já que o Wizards é um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga, então eu vejo aqui um jogo bem movimentado, principalmente a favor dos Cavs. Vitória simples deles não faz sentido, porque a odd está muito baixa, mas sim, eles são favoritos para esse jogo aqui. E por falar em over, vamos falar de 76ers, mais um mandante que joga
contra um rival aí que é muito vazado, que joga num ritmo alto, ou seja, proporciona muitas posses de bola por minuto, não só para eles, mas também para os seus rivais. E hoje, finalmente, veremos o trio ali que foi montado do 76ers em ação juntos ao mesmo tempo. Maxey, Paul George e Embiid estão à disposição hoje. O Joel Embiid deve ter um cenário interessante hoje para produzir bem. Vamos ficar de olho ali na questão da minutagem dele, mas vamos priorizar aqui a questão da pontuação do Philadelphia 76ers, porque o mercado deu uma linha razoavelmente baixa aqui para um Philadelphia que vem atacando mal, mas que hoje enfrenta um rival favorável e, mais do que isso, tá saudável, tá com o Embiid dentro de quadra. Então vamos fechar a duplinha aqui, mais de 107,5 pontos do Philadelphia 76ers, e a gente vai colocar aqui um acima D na pontuação do Memphis Grizzlies, porque o Grizzlies também enfrenta uma das 10 piores defesas da NBA, ou pelo menos um Brooklyn que sempre esteve ali frequentando entre as piores defesas da NBA, e o Memphis vem atacando muito bem. A gente fecha aqui essa odd em torno de 1,50. Léo, quero me arriscar mais na linha do 76ers, mas não gosto muito dessa do Memphis. Posso colocar? Fiquem à vontade, se apeguem mais à nossa análise do que necessariamente as linhas que a gente define aqui. O grande ponto é mostrar para vocês que o 76ers deve produzir bem. Se os jogadores serão eficientes, não dá pra gente saber, mas a gente tem um encaixe pré-jogo aqui suficiente para que eles pontuem em alto nível. O Philadelphia, apesar de ser um dos piores ataques da NBA por 100 posses de bola, a gente sabe que com esse trio em quadra eles têm a possibilidade de produzirem ainda mais. Kyle Lowry convocou uma reunião dos jogadores mais experientes desse elenco para que eles tomem certa vergonha na cara e comecem a jogar basquete. Nos últimos 10 encontros entre 76ers e Indiana Pacers, o Philadelphia marcou 130,4 pontos de média, jogando apenas 2 prorrogações nesses 10 jogos. Eles conseguiram superar essa marca que a gente busca para hoje em todas essas partidas com enorme tranquilidade, já que eles marcaram pelo menos 118 pontos em todos esses encontros. Como eu disse para vocês, o Indiana Pacers é um time muito vazado. Volta e meia contra adversários que não pontuam tão bem, eles até estão conseguindo sobreviver bem, mas eles sofreram 117,9 pontos de média nos últimos 10 jogos que eles fizeram. Estamos falando aqui de um Indiana Pacers que é uma das piores defesas da liga por 100 posses de bola. Nesse momento da competição, eles são a 24ª defesa da NBA. E quando a gente fala aqui de rebotes defensivos, o aproveitamento do Indiana Pacers também não é dos melhores, é quase um dos 10 piores da NBA. Então o Philadelphia pode corrigir com pontos de segunda chance aqui, arremessos errados. O Indiana Pacers sofre, acima de tudo, muitos pontos no garrafão. É um dos points mais vazados de toda a NBA, até por isso eu justifico a presença do Embiid hoje como uma possível boa notícia para que eles consigam produzir bem. Beleza, o Indiana tem uma das piores defesas de mano a mano da NBA, então você não precisa de nada muito complexo para ferir eles, ou seja, Paul George, Max e até o Jared McCain, que é para muitos o Rookie of the Year, podem produzir bem, como o Embiid também, e aí eu não preciso nem falar nada. Beleza? Agora falando aqui do porquê eu acredito numa boa pontuação dos Grizzlies. Bom, o Memphis é o 5º melhor ataque da NBA. Defensivamente, o Brooklyn Nets, nesse momento, é a 6ª pior defesa por 100 posses de bola. E a equipe do Memphis vem jogando no 2º maior ritmo da NBA. Com ritmo, velocidade, você tem muitas posses de bola por minuto. Se você tem muitas posses por minuto e é um time com aproveitamento bom, muito eficiente a cada 100 posses de bola, significa que você tem boas chances de pontuar bem. Outra boa notícia é que o Memphis Grizzlies é o 4º melhor aproveitamento em rebotes ofensivos da NBA, então eles também podem conseguir alguns pontos de segunda chance hoje aqui para corrigir arremessos errados. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Brooklyn Nets, eles sofreram 112,7 pontos de média para os seus rivais, mesmo enfrentando Indiana, Chicago, Orlando Magic 2 vezes, enfrentando Philadelphia e o Charlotte Hornets, times que não estão ali entre as melhores eficiências ofensivas da liga, muito pelo contrário, grande maioria dessas franquias estão entre as 10 piores. Beleza? Quando a gente olha aqui o histórico recente do Memphis Grizzlies nos últimos 10 jogos, eles marcaram em média 126,7 pontos contra os seus adversários, sem jogar nenhuma prorrogação, marcando pelo menos 115 pontos em todos esses 10 jogos consecutivos. Hoje, contra um rival favorável, eles devem produzir bem mais uma vez. Beleza? Vamos falar aqui agora a respeito de Chicago Bulls e Charlotte Hornets, porque aqui a gente tem uma tip até que surpreendente, tá? Os jogos dos Bulls vêm sendo muito over, muito bem pontuados, mas isso se dá muito por conta de que eles jogam no ritmo alto, não porque eles são eficientes. Do outro lado, a gente tem um Charlotte Hornets que sem um LaMelo Ball, perde muito ofensivamente e, mais do que isso, tem um jogador defensivamente ruim a menos em quadra. Então, considerando aqui as linhas altas que o mercado trouxe pra gente, eu já vou dizer pra vocês, é arriscado? É, mas ainda assim, eu acredito ser a melhor opção coletiva para essa partida. Em relação a jogador, a gente até tem algumas coisas mais interessantes, mas meu ponto é, o mercado se empolgou. Trouxe linhas muito altas, vamos aqui de menos de 236
0,5 pontos totais nessa partida. Quando a gente pega aqui a eficiência ofensiva das duas equipes, a gente está falando aqui de dois ataques que são médios para ruins. O Charlotte Hornets, nesse momento da competição, é o quinto pior ataque da NBA. O Chicago Bulls é um time que está melhorando aqui, tá? Quase entre os 10 melhores, mas ainda assim, muito do que se justifica essa pontuação alta deles é pelo ritmo alto que eles jogam, o maior da NBA. Quando a gente dá uma olhada aqui no histórico recente entre essas franquias, a gente precisa dar um pouco mais de brilho aqui em relação ao que vem apresentando o Charlotte Hornets, que é um time muito frágil, que ataca mal, mas que sem o LaMelo, volta e meia acaba se defendendo bem. Não é o suficiente para eles conseguirem bons resultados, mas é o suficiente para ficar abaixo desses 236,5 pontos. Os últimos confrontos diretos entre essas franquias, diversos, tivemos aí pelo menos um dos times aí ficando abaixo dos 100 pontos, e mais do que isso, nessa última partida aqui, mesmo com prorrogação, eles não conseguiram ultrapassar essa marca, ou seja, eles têm muita dificuldade de bater essas linhas. Claro, o Chicago Bulls dessa temporada é diferente dos da temporada anterior. Sem o DeMar DeRozan, o ritmo deles aumentou, a defesa piorou com a ausência do Caruso também, mas o Chicago Bulls, quando eles enfrentaram ataques pouco eficientes como o 76ers, a pontuação ficou abaixo. Quando eles enfrentaram o Brooklyn Nets também, a pontuação ficou abaixo. E hoje, contra esse Charlotte Hornets, eu acredito que eles possam se segurar pelo menos um pouquinho. E o Hornets, como fizeram contra o Indiana Pacers, como fizeram contra o próprio 76ers, o Hawks, o Knicks, o Heat. Lembrando que o Knicks aqui é um dos 3 melhores ataques da NBA, controlando o Magic. A gente teve diversos jogos under. Então vamos pegar aqui os últimos 8 jogos da equipe do Charlotte Hornets para poder fazer um recorte interessante para vocês. Tô querendo dizer para vocês aqui que são times unders que estão jogando? Não, eu só tô dizendo que a linha acabou sendo alta demais. Nos últimos 8 jogos dos Hornets, eles marcaram apenas 100 pontos de média, sofreram 107,4 pontos, mesmo enfrentando diversos times overs, como o Cleveland, o Indiana Pacers, o Atlanta Hawks, e mais do que isso, o New York Knicks 2 vezes, que como eu disse, é um dos melhores ataques da NBA, terceiro mais eficiente da liga, eles conseguiram manter em linhas baixas. Então eu vejo um cenário aqui bem interessante para esse abaixo de, não porque vai ser um jogo under, como eu disse para vocês, mas porque a linha tá alta demais. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Timberwolves e Los Angeles Lakers. Mas antes, pessoal, já deixou o seu like? Não se esquece de clicar no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. E não se esquece também de seguir a gente no @cestadetrade lá no Instagram. Vai ajudar muito o nosso projeto e a gente está sempre trazendo conteúdo novo. Também tem o nosso canal de cortes aqui embaixo. Lá vocês podem conferir alguns cortes e vídeos exclusivos também. Link na descrição. Bom, para essa partida aqui o LeBron James não estará em quadra e aí a gente já tem um grande problema aqui para esse Los Angeles Lakers, que se com ele já tá difícil, imagina ser um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Minnesota hoje joga como mandante, independente de ter LeBron ou não, enfrentar os Lakers é sempre muito relevante, é sempre muito importante. Então a gente tem aqui alguns destaques que podem acontecer. O Anthony Edwards, para fazer sua linha de pontuação mínima, ele foi muito mal no último encontro contra os Lakers, mas aquele aproveitamento terrível dele de menos de 30% dos arremessos de quadra não deve se repetir. Porém, eu acredito muito mais em uma tipo coletiva favorável ao Minnesota Timberwolves, que enfrenta essa defesa frágil dos Lakers. Vamos aqui de mais de 104,5 pontos e vamos duplar aqui com mais uma partida. Pô, Léo, gostei dessa ideia aí do Minnesota Timberwolves pontuando bem, mas eu queria duplar com a pontuação, sei lá, do Memphis Grizzlies. Vale a pena? Pessoal, como eu disse, montem as duplinhas que vocês quiserem, vale a pena, se apeguem mais à nossa análise. Aqui a gente vai só usar o exemplo e duplar com mais de 110,5 pontos do Suns. E antes de a gente explicar toda essa tip, não se esqueçam, se vocês não são profissionais, coloquem valores baixos aí para poder fazer essa fezinha, R$5, R$10, coloquem apenas ali no tipo de aposta que vocês mais concordaram com a gente, mais acham que faz sentido, o mercado que vocês mais gostam. O importante é apostar com responsabilidade e lembrando que é para maiores de 18 anos. Beleza? Bom, por que o Minnesota Timberwolves deve pontuar bem? O Los Angeles Lakers nessa temporada, eles vêm se defendendo mal, tá? Eles vêm jogando aí com um aproveitamento defensivo muito ruim e contando acima de tudo com seu ataque. É a quinta pior defesa da NBA por 100 posses de bola. Eles têm também um dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos. Aquela mesma história, pontos de segunda chance podem existir a nosso favor. O Minnesota Timberwolves não é um ataque exemplo, tá? Eles estão na metade de baixo da tabela, mas ainda é um ataque ali de meio termo e eu considero 104,5 pontos, uma linha baixa e bastante alcançável, digamos assim. Os Lakers nos últimos 10 jogos sofreram 115,4 pontos, isso porque em diversos momentos alguns adversários seus que abriram grande vantagem botaram o pé no freio. O Miami Heat fez isso e o próprio Minnesota fez também, marcando 109 pontos naquele último encontro.
Quando a gente fala aqui no território triplo, mais ou menos, a gente tem um cenário no qual os Los Angeles Lakers podem sofrer bastante. Os rivais que enfrentam os Lakers sabem que eles não têm muita bola tripla, o aproveitamento deles é ruim nesse território. Com isso, eles falam, se a nossa bola de 3 cair, se a gente tem uma frequência alta nesse tipo de arremesso, eles não vão ter matematicamente ou estatisticamente como nos alcançar. A gente está falando de um Lakers que tem um aproveitamento quase entre os 10 piores da NBA no território triplo, enquanto que o Minnesota é um dos 10 melhores, é aqui onde eles podem vencer o jogo, produzir e pontuar bem. Beleza? Então, vamos aqui com esse acima D, eu acho que é bem interessante, tá? O Anthony Edwards também é um jogador importante para a gente ficar de olho, mais de 20,5 pontos dele ali na linha mínima para poder fechar em alguma duplinha, eu considero interessante. Ele bateu em diversas vezes nessa temporada e contra os Lakers ele fez apenas 8 pontos, dificilmente ele vai fazer 2 jogos ruins seguidos contra esse rival que essas estrelas gostam tanto de brilhar. Ele vai querer pontuar, vai querer provocar, e eu acho essa linha interessante para você fechar com algumas duplas. Beleza? Lembrando, LeBron James não está em quadra hoje, resta apenas um grande defensor do lado dos Lakers, que é o Anthony Davis, então é a partir do backcourt, do perímetro, entre os armadores e alas, que o Minnesota pode se destacar e pontuar bem. Fechado? Já do outro lado, a gente tem o Suns, que joga fora de casa, mas enfrenta uma das piores defesas da NBA. O Jazz sofreu 119 pontos de média nos últimos 10 jogos que fizeram. O Phoenix Suns é um time que tem uma média aí que ela foi bastante prejudicada por conta da ausência do Kevin Durant, mas ainda assim eles estão marcando 113 pontos de jogo por média. O KD pode ser que volte hoje, é um jogador muito importante para essa nossa equipe fazer sentido, é o Durant, para que ele esteja em quadra, senão eu ficaria de fora, eu duplaria com outras coisas, mas o Phoenix até que tem um ataque eficiente, quase um dos 10 melhores da NBA, se o Durant tivesse em quadra, com uma diferença muito pequena para esse top 10, certamente eles estariam ali, mas acima de tudo a defesa do Jazz é muito ruim. A segunda pior da NBA, um aproveitamento em rebotes defensivos assim, terrível, então o Suns pode conseguir alguns pontos de segunda chance, já que o Jazz é um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos. O Jazz também é quase um dos 10 times mais rápidos da NBA, ou seja, teremos muitas posses de bola por minuto a nosso favor. E a gente também está falando de um Jazz que é um dos 10 times que mais sofrem bola de 3, é um dos 10 piores aproveitamentos em defesa do território triplo na NBA, e mais do que isso, eles são também um time ali que sofre muitos pontos no garrafão. Com isso, com esse chute de média distância, esse mid-range, esse chute curtinho que Bradley Beal, Booker, Kevin Durant e os pivôs do Suns tanto gostam, a gente consegue aqui todo mundo produzindo bem e conseguindo machucar bastante, né, esse Utah Jazz. Para finalizar o nosso vídeo, vamos falar de Nuggets e Clippers. Bom, nós vamos indicar aqui um jogador, eu acredito que tem muito valor, mas a linha está bem alta, então a gente pretende trabalhar no ao vivo. Vamos aqui falar a respeito do Nikola Jokic e seu pontos, rebotes, mais assistências. É um jogador muito completo. Sinceramente, eu não tenho nem como explicar aqui como ele pode ferir esse Los Angeles Clippers, mas é fato que ele costuma desempenhar muito bem e que o Zubac não consegue lidar 100% com esse jogador. O fato dos jogadores do Denver Nuggets não virem numa temporada muito interessante, Christian Brown até vem evoluindo, mas Jamal Murray, Aaron Gordon e Michael Porter não conseguem ser consistentes, fazem com que o Jokic acabe tendo que fazer muitas coisas sozinho. Mais 54, sozinho, né? Mais 54,5 pontos. Rebotes mais assistência é bem alto, dá para pegar no ao vivo um 51.5 no acima D. Por que eu acredito nisso? Bom, se a gente for olhar aqui os últimos 6 jogos dele contra o Los Angeles Clippers, ele teve aí, né, uma média de, fazendo uma conta rápida aqui, 47.9 pontos mais rebotes contra eles, mais as 9 assistências. Então significa aí que ele teve mais de 55 pontos, rebotes e assistências de média contra esse rival. Quando a gente pega aqui o histórico recente dele jogando contra eles, ele conseguiu superar esse 51.5 em 4 dos últimos 5 encontros contra eles. E se a gente for observar aqui, ele foi over nessa linha de pontos, rebotes mais assistências em 16 dos últimos 19 jogos. Ele conseguiu superar esses 51.5 pontos na grande maioria, como vocês podem observar, que é a linha que a gente pretende buscar para hoje, e ele teve uma média de 75 pontos, rebotes mais assistências nos últimos 2 jogos, o que é simplesmente absurdo. Não que o Jokic seja um jogador que se apegue a recordes, números, estatísticas, ele é um cara bem coletivo, um cara bem low profile, mas com certeza durante o jogo ele vai ter um negocinho ali. Pô, se eu quebrasse um recorde aqui um terceiro jogo seguido, acho que ele vai ter ali uma pulguinha atrás da orelha que pode motivar com que ele produza muito bem.
Ele conseguiu superar esses 51,5 pontos, rebotes mais assistências em 12 dos últimos 15 jogos que fez, e certamente é um jogador que, com a análise pré-jogo que a gente fez aqui, a gente vai esperar no ao vivo essa linha baixar para a gente pegar esse acima dele no ao vivo, porque tem muito valor. Agora, nós vamos finalizar aqui o nosso vídeo, passando rapidamente aqui por cima de Spurs e Portland, jogo que acontece na virada da madrugada, e também a gente vai dar o nosso parecer a respeito dessa partida. Eu acho que é a partida com menos valor que a gente tem dentro dessa noite. O Portland Trail Blazers é um time chatinho, e os Spurs é um time de meio de tabela que não consegue ser seguro, não consegue fazer o seu favoritismo valer. Jogando fora de casa hoje, o Blazers pode surpreender. Então esse é o típico jogo no qual eu ficaria de fora, entre ficar no handicap positivo dos Blazers bem esticado para duplar com alguma coisa e a vitória simples dos Spurs. Eu prefiro esse handicap positivo esticado dos Blazers. É porque os Blazers é bom? Não, é porque os Spurs é quase considerado um time ruim. Sem o Wembanyama e o Chris Paul, esse time não é de grande valor, ainda mais hoje sem o Zach Collins, Keldon Johnson, o Trey Jones e alguns jogadores aí que podem aparecer no decorrer do dia na atualização médica. A gente vai sempre estar passando para você essas informações lá no nosso grupo VIP, mas é fato que eu só não vou colocar um handicap positivo a favor dos Blazers, porque eu gosto de depender de times bons e não da ruindade dos outros. Aqui é o caso no qual eu estaria dependendo mais ou menos da ruindade dos Spurs, então acho que tem muita coisa melhor no dia pra gente explorar do que isso, mas certamente essa odd aqui de 1,59 a favor dos Spurs eu não considero que ela tenha valor. Quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado, meta de 200 likes pra gente trazer mais vídeos pra vocês nesse final de semana. Muito obrigado pela sua audiência e falou!